estamos na linha já com o nosso Daniel Dias, para o seu comentário semanal. Muito bom dia, meu irmão. Desde já te desejando aí um ótimo final de semana, Daniel. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os web telespectadores do Conexão Rural. E como eu digo sempre, né, Alex? Se a gente estiver falando diretamente aos produtores rurais, ainda mais uma honra, né? É verdade. E aí, parceiro, mais uma semana, estamos aí, a pauta continua sendo a eleição. Aliás, que campanha bem demorada, né, meu amigo Daniel? Fazem 4 anos que eu ouço falar nessa campanha, que a gente está dentro dessa campanha. O pessoal já está meio cansado, não te parece? Eu acho que sim. Essa semana até conversando com outros interlocutores, principalmente da região nordeste do país, e o sentimento que eu tive foi exatamente disso, de que as pessoas estão com as suas forças e com as suas energias e com a sua resiliência esgotada, né? Yeah. Como você bem disse, foi uma eleição atípica em 2018, onde a gente teve o principal candidato sendo preso, tendo seus direitos políticos cassados. Restou na Berlinda um candidato, vamos dizer assim, azarão, né? Que é o atual presidente, que não era considerado, embora tivesse uma adesão da massa da sociedade muito grande, né? Um apelo popular poucas vezes visto nesse país, né? Despontando, mas não era o candidato preferido, né? E aí houve até o advento da facada que mudou toda a realidade daquela eleição. E desde então, né, Alex, a gente convive com essa guerra diária entre o lúdico, o fictício, o real, o crime confesso, as provas incontestes e toda essa batalha judicial que virou, né, essa, vamos dizer assim, como que eu posso chamar? Essa Berlinda Lava Jato, né, que na verdade não é uma Berlinda, é uma realidade, mas o nome Lava Jato ficou na Berlinda durante muito tempo. E aí a gente tem esse caminho aí triste, vamos dizer assim, dos arcabouços jurídicos, né, Alex? Estamos hoje de frente com uma nova realidade, de um candidato que voltou à cena política, embora a gente saiba que não só ele, mas grande parte dos seus apoiadores, do ponto de vista político, né, não do ponto de vista social, mas os seus apoiadores políticos profissionais cometeram sim crimes e que não tem como negar que foram crimes, né? Mas que está aí, disputando e com grandes chances de ser o chefe máximo dessa nação, mesmo tendo cometido crimes que não pagou. Crimes que, diga-se de passagem, causaram prejuízos da ordem de mais de 900 bilhões de reais. Isso não é pouca coisa, né? 900 bilhões de reais foram desviados pela máquina pública enquanto o PT governava esse país. Exatamente, Alex. E não é um dinheiro assim que foi estimado, né? É um dinheiro contabilizado. Isso aí. O dinheiro é uma ciência exata, né? 2 mais 2 são 4. 2 mais 2 nunca é 5, nunca é 3, nunca é 2,5. 2 mais 2 são 4. E quando você está contando dinheiro, contando finanças, contabilizando, a ciência é exata. Então são números que foram comprovados. Já pensou esse valor aí aplicado num programa social ou em moradias? Tu imagina quantas casas dariam, né? Quantos postos de saúde seriam equipados? Quantas UTIs seriam instaladas em hospitais? E aí quando o pessoal abre a boca e fala que vai resolver o problema dos mais pobres, dos mais carentes que estão precisando no Nordeste, é como se fosse até um deboche, né, amigo? Alex, eu vou ainda no mais simples. Vamos na nossa realidade, na sua realidade. Você imagina esse dinheiro, quantos veículos de comunicação não seriam alavancados por essa turma hoje em dia? Bah. Você está vendo a revolução na sua área. Vamos fazer cada um uma reflexão na sua área de atuação. É a mesma coisa que eu faço. Eu fico imaginando 900 bilhões de reais na minha área, que é a área de análise de investimentos. Quantas vezes eu estou debruçado em projetos para o cara pensar se vai investir, às vezes 5, 10, 15 milhões
Nunca analisei um projeto de R$1 bilhão. Não sei nem o que é gerir R$1 bilhão até hoje. Você imagina 900 bilhões de reais. Eu não consigo nem imaginar esse dinheiro, Alex. Não, é fora, é imensurável. Para nós é imensurável. Pega você, agora nós estamos falando aí com um gestor de uma revenda agrícola. Fala para esse gestor qual seria uma carteira de 900 bilhões de reais em máquinas e equipamentos e peças. Eu acho que ele não consegue nem dimensionar o parque disso aí de máquina. Quer dizer, é dinheiro, Alex, que não é brincadeira, é um negócio assim surreal o que fizeram com esse país e hoje estarem aí disputando como o salvador dos nossos problemas. E isso é mais surreal ainda, né? Um gestor que deixou, eu até nem vou entrar no mérito se ele se favoreceu diretamente ou não, isso aí é a justiça que vai comprovar. Nesse processo, que diga-se de passagem, está apenas suspenso, mas ele continua. Mas tu imagina ele, como gestor, não conseguiu ter esse controle dessa enormidade de quantidade de valor. Quer dizer, que gestor é esse? Que não conseguiu, vamos supor que fosse omissão, nem que fosse maldade, mas não conseguiu ver um fluxo desse aí, pelo amor de Deus. Não acredito em omissão, não acredito em incapacidade, não acredito em desconhecimento. Até porque, Alex, o que tem me assustado e o que tem me deixado extremamente preocupado com o país a partir de 2023, dependendo do que acontecer, são exatamente os discursos e exatamente a movimentação de alguns figurões chamados empresários em apoio a esse determinado candidato. Este candidato que nós vamos chamar de candidato, porque sabemos que tem aí até uma perseguição a quem coloca o adjetivo correto a esse sujeito, né? Mas esse candidato tem afirmado que em janeiro de 2023, ele vai sentar com todos os governadores, sejam eles de que partido forem e de que lado forem. Ele quer entender o que esses governadores precisam, porque a partir daí ele vai transformar este país num canteiro de obra e esse país vai voltar a crescer e vai voltar a ser feliz. Como se nós não estivéssemos crescendo mais do que todo o mundo. Até o FMI reviu a nossa taxa de crescimento para 2,7%, enquanto a Europa está retraindo, enquanto os Estados Unidos estão retraindo. Nós vamos crescer mais que a China esse ano. É óbvio que nós estamos crescendo pouco. Se todos os países estão tendo uma diminuição no seu PIB, o Brasil está crescendo mais, está crescendo positivamente, mas está crescendo pouco. Porque nós estamos saindo da maior pandemia da história que houve. Daqui a 100, 200 anos vão estudar a saúde pública através dessa pandemia que nós vivemos. Nós somos testemunhas oculares. Verdade. Nós estamos passando por uma guerra que está afetando toda a Europa. Os países mais ricos do mundo, as principais economias estão na Europa, estão tendo problemas com o seu desenvolvimento econômico, tomada a Covid com isso. Quer dizer, ele falar que ele vai reconstruir o país através de obras e transformando isso num canteiro de obras, com o passado nefasto que ele construiu, com esse desvio de 900 bilhões de reais, de obras inacabadas, de obras que não se concluíram, de obras que não se mostraram essenciais, de obras que tinham um cunho político, que tinham um cunho de perpetuação de poder, que tinham um cunho de afronta aos modelos democráticos. Quando ele começa a falar isso, é mais preocupante ainda, Alex. Não é só a questão da idoneidade, do respeito à Constituição, do respeito às instituições. Mostra, sim, que ele acredita que tem uma grande parcela da sociedade que se permite fazer de idiota, que se permite ser manipulada, que se permite sonhar com algo que é surreal, que é você ter as suas contas básicas e as suas necessidades básicas sustentadas por um Estado. Quando, na verdade, nós temos que ser capitão do nosso próprio barco. Nós aprendemos isso desde criança com os nossos pais na nossa casa. Nós fomos preparados para estudar, para sermos cabeças pensantes, para podermos gerir a nossa própria vida. Mas tem uma parcela dessa sociedade
que não consegue se desvencilhar desse sujeito, dessa imagem, desse discurso há mais de 30, 40 anos, com a esperança de ser suportado economicamente e financeiramente pelo Estado, independente do que custe isso e do que cause isso de forma colateral. É verdade. Então isso que é o assustador. É decepcionante até, né? E isso é que eu tenho sentido essa semana, que as pessoas que estão lutando contra isso estão cansadas, estão desanimadas. E é esse o apelo que eu faço. A campanha de rua começou agora. Essas 2 semanas pós-eleição foram semanas dedicadas às coligações, foram dedicadas ao alinhamento político entre os eleitos, os que podem fazer a reversão, os que podem buscar. Foi dedicado a montar uma estratégia para esse segundo turno. A campanha está indo para a rua agora. Daniel, vamos fazer aqui uma análise mais técnica dessa eleição. O que aconteceu? Nós temos uma diferença aí entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, de cerca de 6 milhões de votos. Esses votos, a maior parte deles, desta diferença, conseguida no Nordeste, onde o ex-presidente, que é nordestino, diga-se de passagem, conseguiu 70%, se eu não me engano aqui, mais de 70% dos votos lá, ou seja, uma vitória bem acachapante do Nordeste. Mas nós temos o Sudeste e o Nordeste é o segundo maior contingente eleitoral, mas nós temos o Nordeste, o Sudeste, diga-se de passagem, que corresponde com mais de 40% dos votos do Brasil, quer dizer, uma coisa absurda se tu pegar os 4 estados aí, né? E principalmente Rio, Minas e São Paulo. Conseguirá o Bolsonaro aumentar esse contingente no Sudeste e diminuir um pouquinho no Nordeste? Qual é a tua avaliação que tu faz disso aí, Daniel? Faz perfeitamente possível e não é difícil. Primeira coisa, eu acho que tem se você pegar o resultado das eleições, não só dessa, mas das últimas 5 eleições, você vai ver uma movimentação de votos muito diferente no Nordeste, com o Norte, Centro-Oeste e Sul e Sudeste do país. No Nordeste, impera aquele voto fidelizado. Uhum. Quer dizer, o cara não interessa quem é o candidato, o que esse candidato faz e tudo mais. Ele analisa a pessoa, ele tem uma empatia com a pessoa, com a imagem, com a figura. Ele é até um voto, vamos dizer assim, idealizado, né? Uhum. Ele é hipotético, né? Ele criou uma aura em torno de uma pessoa, de um personagem, de uma filosofia, e ele não se permite pensar diferentemente. Você pega comportamento do Sul e do Sudeste, é um voto mais, vamos dizer assim, mais racional, né? Sim. Você raciocina em cima da proposta, você raciocina em cima até do comportamento, da ideologia pessoal, você reflete sobre aquele voto. Quando você pega o Centro-Oeste e o Norte, é um voto que está muito distante desse idealizado, né? Desse idolátreo voto, né? E também não é tão ponderado como o do Sudeste e do Sul. Ele é muito voltado ao cenário de negócio da sua atividade, né? Impera nesses 2 estados o agronegócio empresarial, e você vê que esse pessoal se movimenta eleitoralmente, único e exclusivamente analisando o que aquele cara representa para o agronegócio. Então você vê que são 3 linhas, vamos dizer assim, distintas de voto. Nesse sentido, eu acho que é difícil a gente reverter essa realidade do Nordeste. Embora, Alex, se você analisar a eleição de 2018, o atual presidente, o presidente Bolsonaro, ele perdeu votos exatamente no Sul, no Sudeste, com relação a 2018, e ganhou voto no Nordeste. É que a expressão do que ele ganhou do Nordeste não deixou com que a eleição fosse resolvida no primeiro turno. Ele
seja, um ganho de votos. Agora, ele galgar esses 5 milhões de votos no Nordeste, ou galgar esses 5 milhões de votos no Norte, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul, é muito mais fácil. E eu explico por quê. Nós tivemos, entre abstenções, quase 30 milhões de votos. E a diferença entre os dois candidatos eram de 5 milhões de votos. Foram 5,2 milhões de votos. Ou seja, é algo em torno de 20% desses 30 milhões de votos. Ou seja, a cada 10 abstinentes, se você conseguir levar 2 para a urna e votar em si, você ganha a eleição. É como se eu e você, Alex, tivéssemos que juntar 10 pessoas do nosso convívio social e esse time de 10 que nós montarmos tivesse que trazer 2 pessoas para votar no candidato que a gente decidiu. Se você for fazer essa análise operacional, não está difícil. É muito menos distante. E aí é que eu não estou perdendo a energia e nem a esperança de que possa haver uma reversão. Tanto é que as pesquisas eleitorais que estão aparecendo aí, né, que foram horríveis, desprezíveis, chama a atenção, deveriam ser, sim, investigadas no primeiro turno, que erraram só para um candidato e não erraram para outro, e erraram assim com margem de 10%, 15%, como nós falamos aqui na semana passada, já estão dando empate técnico. Na margem de erro ou não, algumas tentam dar 1%, 2% de vantagem, mas tanto é que elas já estão dando empate técnico. Então, impossível não é. Diminuiu ainda mais a nossa necessidade. Hoje, cada 10 pessoas não precisariam trazer 2 votos de abstinente. Com 1 voto de abstinente, nós conseguiríamos reverter essa situação. Então, é esse apelo que eu faço para as pessoas que ainda não acreditam que esse possível desfecho para o Brasil para os próximos 4 anos, que vai ser catastrófico, Alex, vai ser catastrófico, escuta o que eu estou te dizendo, porque hoje nós temos um cenário diferente. Hoje nós temos o que no direito a gente chama de jurisprudência. Nós construímos uma jurisprudência de impunidade para essa turma. Eles tiveram a prova cabal de que o crime compensou, de que vale a pena, sim, um enriquecimento ilícito, porque você passa 2, 3 noites na cadeia e sai, mas o teu patrimônio está lá. E eles vão voltar com um Brasil organizado, com um Brasil capitalizado, com as empresas estatais com o bolso cheio, os caixas recompostos, com as suas atividades em margem positiva, com uma gestão brilhante que foi feita com essa questão de afastar cargos políticos e colocar pessoas técnicas, com estatais que nunca deram tanto lucro. Quer dizer, a devassa vai ser maior. Porque nós viemos de um país sucateado, quebrado e desorganizado. E mesmo assim encontraram gavetas com dinheiro para serem raspadas. Agora nós estamos num país organizado, com dinheiro no caixa, mas com uma segurança jurídica da jurisprudência da impunidade. Isso pode ser devastador para o país nesse momento. E num momento, Alex, que se você analisar, nós conseguimos nos recompor em tempo recorde da Covid, estamos em desenvolvimento econômico, estamos com superávit, estamos gerando riqueza, estamos conseguindo crescer, estamos gerando emprego e o mundo não está. Então, quer dizer, se a gente não tiver um abalo, a oportunidade de nós estarmos cada vez mais equiparados com as grandes potências é muito maior do que foi há 10, 12 anos atrás. Então pode ser catastrófica esta eleição, no meu ponto. E é onde a gente não pode nos dar por vencido. Não podemos, nesse momento, de maneira alguma, nos entregarmos ao cansaço, ao desalento, ao pessimismo. São 15 dias, gente. São 15 dias até a eleição. Nós temos que pôr o chinelo no pé, nós temos que gastar borracha no asfalto
possam vir a mudar de ideia e que possam fazer a diferença nas urnas. Não podemos nos esmorecer, Alex. São 15 dias. 15 dias não pode nos representar uma luta inglória e um desânimo, como eu comecei a perceber nesse final de semana, na quinta ou na sexta-feira, as pessoas realmente cansadas da luta. Porque tem uma outra questão, Alex. A nossa luta é ideológica. A nossa luta não é criminosa. E o cansaço mental derruba o corpo. Então nós temos que nos fortalecer mentalmente, porque nós temos que arrumar força nesses próximos 15 dias para reverter essa situação. Falta 15 dias, exatamente. Então tá, meu amigo Daniel Dias, quero te desejar um ótimo final de semana e até sábado que vem, meu irmão, com mais um comentário sempre brilhante aqui no Conexão Rural. Muito obrigado você, Alex, por mais essa oportunidade. Você sabe que para mim é uma honra, mas uma honra sem precedentes falar para o povo gaúcho, que me representa, e eu sou muito grato. Sou tratado no Rio Grande de uma maneira lisonjeadora. Então, para mim é sempre uma honra estar aqui, e queria só reforçar para todas as pessoas que sempre nos escutaram: o bem vence sempre o mal. Não existiria razão para nós levantarmos todos os dias para batalhar os desafios mais simples da nossa vida se a gente não tivesse a certeza que no final do dia, no final da semana, no final do mês, no final do ano, no final das nossas vidas, sempre o bem vai vencer o mal. Então, não vamos nos entregar ao cansaço, porque o bem vai vencer o mal mais uma vez. A gente precisa lutar, a gente precisa efetivar o que a gente está falando, o que a gente está pensando, mas não podemos perder as esperanças. Vamos, que a tendência de tudo é dar certo, Alex. Vai dar, se Deus quiser. Daniel Dias, no seu comentário semanal aqui no Conexão Rural. Eu quero...